Então, vamos lá falar um pouquinho sobre plano de carreira, né? E afinal de contas, tem que ter ou não, né? Nesse mundo de hoje. Primeiro, eu queria me apresentar, né? Rapidamente. Eu sei que eu fui apresentada, mas enfim, quem é a Patrícia Rosado? Eu sou uma psicóloga formada pela PUC São Paulo, com MBA em Gestão de Pessoas pela SPM. Tenho certificação em negócios pela Thunderbird School of Management, mais de 20 anos de carreira aí na área de recursos humanos, trabalhei em empresas nacionais, multinacionais e em posições de liderança em empresas como Natura, JBS, Sanofi. Enfim, atualmente eu sou diretora não só de RH, mas de comunicação, saúde, segurança e sustentabilidade na Bamin, tá? Mas o mais importante da minha apresentação, que eu queria, né, falar para vocês, é que eu sou esposa do Felipe, né, um millennial, e sou mãe do Lucas, que já é uma geração Z, né, sendo eu uma geração X. Então, esse dilema e essa convivência aí de diferentes gerações já começa dentro da minha casa. Então, vamos falar um pouquinho sobre carreira aí para essas novas gerações. Só para direcionar um pouquinho a minha fala, né, do que a gente vai comentar, vamos falar exatamente sobre isso, né? Plano de carreira, quando a gente avalia se precisa ou se não precisa ter dentro da empresa, a gente tem que olhar muito essa questão das gerações, né? Se ainda faz sentido, se ainda é algo que motiva, né? Que segura as novas gerações, né? Como estão, né? Então, ter um pouquinho de informação, um pouco mais sobre essas novas gerações, como engajá-las. É legal depois eu comentar um pouquinho com vocês sobre as diferenças do que é ter um plano de carreira e uma trilha de carreira, que não é a mesma coisa, né? E aí, no final das contas, o que fazer, né? O que eu devo propor na minha empresa? Então, vamos lá. Primeiro, é interessante entender um pouquinho como é que cada geração lida com a questão da carreira, né? Então, quando a gente olha para os baby boomers, né? E o interessante é que, veja bem, essas 4 gerações hoje convivem, né? Dentro das empresas, dentro das organizações. Então, entender um pouquinho como é que cada um enxerga a perspectiva de carreira é algo muito interessante. Então, para os baby boomers, né, vamos falar assim, a carreira tinha a ver com fidelidade, né? Eles, normalmente, quando você vê a geração aí dos nossos pais, dos meus pais, né? Enfim, eles entravam numa empresa, passavam a vida e desenvolviam toda a carreira naquela empresa, né? Às vezes trabalhando aí por 30 anos, e essa questão da fidelidade era algo muito importante. Então, eles tinham a fidelidade à empresa, e em contrapartida é que ele esperava que a empresa, né, promovesse uma ascensão profissional, né, step by step, e às vezes levando até 20 anos para assumir uma posição de liderança, né? Então, você vê que, inclusive, nem sempre, né? Mas era exatamente esse modelinho tradicional. E quando a gente fala na essência da palavra plano de carreira, ela lembra muito esse modelo de carreira, né? Em que existia um step by step, quanto tempo eu tenho que ter de empresa para assumir o próximo passo. Então, era um plano de carreira também muito pautado em tempo. Depois chegou uma geração X, né, que olhou aquele cenário, tipo, nossa, eu não quero levar 20, 30 anos para assumir uma posição de liderança, né, assumir uma gerência ou, quem sabe, até uma diretoria. Então, a geração X, ela vem acelerar essa ascensão profissional, ela traz um foco muito grande em ter habilidades, foco em resultado, o que eu faço para poder já conseguir essa ascensão de uma forma muito mais rápida do que foi a geração do Baby Boomers, né? Então, mas a geração X valoriza, sim, ainda a questão da estabilidade no trabalho, na empresa, ainda tem algo de carreira tradicional aí, ainda tem aquele step by step, mas já se usa também de movimentações laterais, já não enxerga a carreira de uma forma só, né, escadinha crescente, né? Ela já começa, a geração X, a trabalhar em movimentações, de repente eu estou numa carreira numa área de suporte, tenho vontade já de migrar para uma área de negócio, então já começa a pensar em algumas movimentações aí né, em transições, inclusive laterais de carreira, que é uma mudança, né, que começa daí da geração X. Quando chega a geração Y e os milênios, né,
a coisa muda completamente, assim, não que os millennials, e aí esse é um estigma que não é verdadeiro, achar que os millennials, eles não têm aspiração profissional, porque eles têm aspiração, sim, mas eles já vêm assumindo mais riscos, né, em busca de recompensas. Às vezes, recompensas rápidas, sim, porque eles enxergam, né, essas carreiras, essas gerações anteriores, como tudo levando muito tempo para você chegar onde você quer chegar, para você, inclusive, começar a usufruir da tua vida. Seja um tempo para viajar, um tempo livre para descansar. Então, eles começam a querer que as coisas venham juntos e venham ao mesmo tempo, né? Então, eles estão mais abertos a oportunidades. E para a gente conseguir, né, trabalhar a carreira dessa geração Y, a gente precisa, sim, valorizá-los, né? Porque é aí que eles se desconectam, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, né? E aí vem um conceito de múltiplas carreiras, que aí já não é mais nem só uma carreira dentro da empresa, mas inclusive do que eles fazem dentro, fora. Estou trabalhando, mas estou desenvolvendo uma startup, projetos, então isso começa a ser algo muito presente nessa geração. A geração Z, eu vou falar pouco dela, mas ela vem de uma forma um pouco mais realista, né? São competitivos e desapegados, mas valorizam muito a questão de propósito, assim como a Y, né? A Z, ela vem com isso com a maior ênfase na valorização de propósito e agilidade. Então, carreira para eles é propósito, né? É estar conectado com propósito. E aí eu vou pedir aí para os colegas, eu tenho um videozinho muito rápido para compartilhar com vocês sobre uma entrevista aí de um millennium, e eu gostaria que fosse apresentado. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumpkin milk, light water, 2% foam, extra hot, but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Bem, voltando aqui para a apresentação, eu gosto desse vídeo, embora ele tenha uma característica bem estereotipada, né, de uma geração de um millennium,
mas algumas coisas aí são interessantes, né? Porque para quem é de uma geração diferente, uma geração, né, baby boomer ou X, parece um absurdo, né? Aquele exemplo, por exemplo, que fala do horário que ela tem que chegar, né, no trabalho. Mas em nenhum momento, apesar do vídeo ser, obviamente, uma piada, um estereótipo, ela fala que ela vai encurtar a jornada de trabalho, né? Ela quer chegar às 10h45 porque ela que se conhece e para ela é o horário que ela funciona melhor. Seria muito mais prático nas organizações se a gente simplesmente tivesse essa flexibilidade, claro, não precisa ser 10h45, mas as pessoas também poderem falar e poderem trabalhar naquele horário que elas sabem que elas são mais produtivas, né? E flexibilidade, vocês vão ver aqui, eu vou falar um pouquinho, é algo que sim, essas novas gerações elas demandam, né? E é um desafio, né, para nós profissionais de RH, como é que a gente encaixa, como é que a gente faz essas expectativas, né, transitarem bem dentro da organização. Porque quando você olha para um X, um baby boomer, é óbvio que a questão do horário é algo muito importante. Então, tem que estar lá às 8h, porque ainda tem aquela crença de que tem que estar lá no trabalho para poder demonstrar que está comprometido, enfim, engajado com o trabalho. Claro que eu não vou falar agora de cenário, né, da pandemia, o trabalho, o home office quebrou muitos paradigmas, mas até mesmo o home office era algo que era constantemente, às vezes, né, desafiado, ou até alguns executivos mais, vamos dizer assim, tradicionais, viravam um pouco o nariz para a questão do home office, e hoje a gente vê que foi obrigado a se tornar uma realidade. Mas essa questão da flexibilidade é interessante, e outros pontos desse vídeo eu vou comentar aqui. Mas como estão as novas gerações, né? Então, vamos lá. Os millennials e a geração Z, eles expressam uma inquietude, né? Eles têm um pessimismo sobre suas carreiras, suas vidas e com relação ao mundo. Vamos ver aí a nossa perspectiva global, quando a gente olha a política, quando a gente olha, né, o cenário aí, não só de saúde político, mas mesmo ambiental, eles enxergam o mundo com um certo pessimismo. E talvez até por isso, né, eles têm se agrega a isso uma falta de fé nas instituições públicas, né? Eles também não acreditam nas mídias em massa. Então, você vê aí, é muito comum o milênio, a geração Z, não prestar atenção no que se passa, por exemplo, numa TV aberta. Eles não acreditam, né? Eles têm esse questionamento em relação a isso, tudo é manipulação, tudo é comprado, né? No cenário global, essas gerações, elas olham para o futuro e realmente elas, quando a gente fala de uma relação de pessimismo, é que eles não colocam um olhinho de, né, uma lente cor-de-rosa, de que, nossa, tudo vai ficar bem, né, com o futuro e com as suas carreiras. Não, eles acreditam realmente que algo precisa ser feito, algo tem que ser transformado, e até isso traz um pouco desse conceito de que a vida, a carreira, ela tem que ser vivenciada agora, né, o que eles querem fazer, o que eles gostam de fazer, precisa ser feito agora, e não daqui a 10, 20 anos, quando eles assumirem uma posição de liderança. Não funciona dessa forma. Né? A geração Y, ela anseia viver experiências, né? Mais do que aquela ideia tradicional de constituir família, conquistar bens materiais, né, que fazia todo sentido, esse galgar step by step para poder ganhar bens materiais, aí você podia casar, ter filhos, isso não é mais algo que vem, né? Você conversa com um jovem de 20 e poucos anos, até 30 anos, você vê as famílias, elas começam a ser constituídas, né, depois dos 30, porque, de fato, eles têm esse anseio pela vivência de experiências. Eles não são menos ambiciosos, né, do que as gerações anteriores, como muita gente pensa. Não é uma questão de ambição, mas uma questão de prioridade, né, a prioridade que mudou, né, alguns desses sonhos de comprar a casa dos sonhos, enfim, ter carro, família, eles vêm como algo de muito custo, então eles adiaram isso para o futuro e procuraram trazer uma priorização para o momento atual de viver experiências. Então, é fazer mochilão, é viajar, viver experiências no mundo corporativo, é ter mentores, é ter pessoas que os ensinem. Então, isso passou a ser uma inquietação, uma inspiração muito grande para essa geração. Né? Então, ela precisa estabelecer um vínculo de confiança. É superficial a gente pensar que os millennials, né, e esse vídeo, ele brinca um pouco com esse estereótipo de que eles são descomprometidos. Não é isso, né? O que, na verdade, o que eles precisam mesmo é buscar algo que os conectem.
né? Eles precisam estar conectados com essa causa, com esses valores, e sentir que eles estão evoluindo, que eles estão aprendendo algo, que eles estão vivendo experiências que serão engrandecedoras para a vida deles. É isso que conecta essa nova geração, né? Então, desculpa, não passou aqui, vamos lá. Esses dados, só para quem tiver interessado, gente, desculpa, eles são de uma pesquisa da Deloitte sobre millennials, tá? De 2019. Vamos lá. E quanto à relação com as empresas, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de plano de carreira, né? Então, o que faz com que a gente consiga ter um melhor relacionamento? Vamos falar de atração e retenção dos millennials. Eles querem estar conectados com empresas que tenham um impacto positivo nas comunidades locais, que promovam um ambiente de motivação, né? Que seja um ambiente que estimula a criatividade, que os desafie, que dê suporte tanto na parte do equilíbrio de vida pessoal e profissional, porque isso, na realidade, é o que todos nós buscamos, e com certeza que tenham mentores, né, que sejam empresas que promovam oportunidades para que eles aprendam, para que eles se desenvolvam, e aí eu não estou falando só de treinamento tradicional, mas também a relação com mentores. Então, com certeza, se eu perguntar para vocês aqui, vocês já devem ter ouvido isso aqui dentro da empresa, né? Os millennials são descomprometidos, quer saber mais do que eu, que tenho tantos X tempos de carreira, eles não sabem o que querem, né? Isso daí mal chegou, já quer projeto estratégico. Na realidade, eles querem subir rápido. Então, a gente precisa, enquanto RH, ajudar a empresa a quebrar um pouco esses preconceitos, né? E esses paradigmas com as novas gerações. Não é que eles querem isso rápido, eles simplesmente têm uma cabeça, têm um chip diferente, né? Então, e tem aqui algumas coisas que a gente precisa fazer para cuidar dessas gerações e falar de carreira na linguagem deles, né? Primeiro, geração millennial não é descomprometida, pelo contrário, eles aceitam desafios, eles adoram desafios, e o jovem dessa geração, quando ele se vê conectado com aquilo que ele está sendo desafiado, ele vai dar o seu melhor para ver o resultado, né? O resultado final sendo entregue, né? Desculpa que desconfigurou. Então, os novos, buscar empregos com rapidez é o que os jovens, cada vez mais preparados e talentosos, estão fazendo. Porque imagina você, se eles são jovens, se eles são talentosos, se eles entregam resultado, o que eles querem é assim, eu quero um lugar que valorize esse meu talento, né, que me proporcione um aprendizado para que eu possa rapidamente me desenvolver e crescer. É isso que faz com que muitas vezes eles mudem de uma empresa para outra numa grande velocidade, e isso é feita uma leitura errada, como se eles não tivessem um comprometimento com a empresa. E não é isso. O que eles querem verdadeiramente é serem desafiados, né, e buscarem esses caminhos de carreira. Então, vamos lá. Então, o que falta, então, dentro da empresa? Primeiro, ao invés da gente falar de plano de carreira, a gente tem que ter diálogos abertos, ouvir essa geração, estimular o desenvolvimento. Então, quanto mais a empresa ela promove um ambiente, né, de desenvolvimento, de aprendizado, mais conectados eles estarão. Apostar neles em desafios, experimentem fazer isso, não acreditar que, mas são muito jovens para colocar num projeto, ou dar um desafio mais estratégico. Não, eles precisam sentir que existe essa confiança também no potencial deles para serem desafiados. Sim, eles buscam reconhecimento, muito reconhecimento, e orientação de carreira, né, que é essencial. E aí, a questão que fica aqui e o plano de carreira? Patrícia, se os millennials buscam tudo isso daí, e o plano de carreira, ele não proporciona? Não, infelizmente não. O plano de carreira é algo longo, é demorado, principalmente quando a gente pega, a não ser algumas carreiras mais técnicas, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro aqui. Algumas empresas possuem plano de carreira, por exemplo, para uma força de vendas, possuem um plano de carreira para uma área técnica. Tudo bem, você tem lá definido competências, habilidades que você precisa desenvolver para galgar novos steps naquela carreira, né? Mas, ainda assim, a questão do tempo, ela acaba influenciando. E é isso que não vai conectar os millennials, né? Essa questão de ter que esperar e ir juntando para poder todos esses requisitos para ir pulando step by step. O jovem não tem paciência,
né? A empresa precisa estar preparada para mostrar os caminhos que ele pode percorrer. Então, plano de carreira tradicional não funciona. Hoje, o recomendado é falar de trilhas de carreira, né? Que são os caminhos, né? As possibilidades de escolha. Isso é muito mais atrativo, né? Quando a gente fala de gerações. E da gente também, né? Vamos combinar que hoje, mesmo sendo uma geração X, é muito mais interessante você estar no ambiente corporativo, num lugar onde você consegue transitar por carreiras diferentes do que você pensar que, eu segui minha carreira em RH, então eu vou passar a vida em RH. Eu estou vivendo um exemplo disso, né? Eu realmente passei muitos anos da minha vida, né, 20 anos trabalhando como RH, e recentemente assumi novas áreas. E tem sido maravilhoso esse desafio, porque me tirou da zona de conforto. Quando eu penso em assumir sustentabilidade, eu tenho meu ambiente, relacionamento com comunidade, eu sinto que eu continuo aprendendo, porque eu continuo sendo desafiada, e me trouxe um novo horizonte, ou novas perspectivas até de como eu posso direcionar minha própria carreira. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que, na realidade, não é uma aspiração só dos millennials. Eu acho que eles são mais ávidos por isso, mas é algo muito saudável você ter dentro da tua organização essas possibilidades de trilhas, né, e mudanças aí de carreira. Então, uma coisa que eu acho que é importante, trilha de carreira ou autogestão de carreira, né? Às vezes também eu escuto essas dúvidas. Patrícia, é a mesma coisa? Na realidade, não. A trilha, ela funciona como um guia, né? Ela destaca as habilidades que a pessoa precisa desenvolver, orientando para um próximo passo, tá certo? A trilha, ela ajuda a clarificar para o colaborador qual o caminho, né? E evitar, por exemplo, que ele faça escolhas erradas. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um talento da sua equipe que ele deseja assumir uma posição de liderança numa área de logística. Ok, legal. O que mais poderia ser interessante para ele chegar lá, né? Talvez conhecer um pouquinho da força de vendas seria interessante, sim, porque ele vai ver aonde tudo vai terminar, né? Para quem ele trabalha, qual é a área para qual ele atende, para qual área ele serve. De repente, vivenciar alguma área financeira, alguma área de planejamento de projetos é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o que a trilha nos traz são justamente essas possibilidades para chegar numa posição que você deseja, né? Porque, de repente, assim, Patrícia, se ele quer seguir uma carreira na área, de repente, de logística, faz sentido passar uma temporada numa área de tecnologia, por exemplo? Eu fui bem longe agora. Às vezes, não. Ou, dependendo da empresa, faz sentido, né? Se for uma área de logística em que envolva muito de ferramentas de tecnologia da empresa, pode ser, né? Mas normalmente o ideal de uma trilha de carreira é deixar claro, né? O que eu preciso fazer, quais são os passos que eu tenho que tomar, que áreas de conhecimento eu preciso me aprofundar para seguir aquela carreira que eu desejo, tá? Mas lembrando, né, que o protagonismo ele tem que ser incentivado, né? Ao invés de ficar naquela posição passiva de eu estou aqui na empresa há 10 anos, o que a empresa vai fazer por mim agora? Né? Para onde a empresa vai me promover agora? Eu acho que é uma mudança importante aí também do mindset, é que o protagonismo, ele é fundamental quando a gente fala em trilha de carreira. Porque a empresa não vai mais te direcionar de que agora é isso, agora é aquilo, você tem que fazer isso, tem que ter essas habilidades. E sim, ela vai te dar um leque de possibilidades, mas a escolha é tua. E isso é algo que eu procuro incentivar muito dentro das empresas, né? Principalmente com jovens. A carreira é sua. A empresa ela tem que estar como um grande apoiador, como o lugar em que você vai ter, vamos dizer assim, esse cardápio para viver essas experiências. Mas a carreira é sua e o protagonista tem que ser você, né? Então, isso tem que ser incentivado. E o que precisa para desenhar uma trilha de carreira? Antes de qualquer coisa, gente, é autoconhecimento e, como eu comentei, o protagonismo. Porque, assim, se eu não me conheço, se eu não sei aquilo que verdadeiramente eu gosto de fazer, ou, falando dos, né, gerações millennials, geração Z, propósito é algo importante, eu vou ter que fazer algo, eu tenho que direcionar a minha carreira para algo que, de fato, esteja
um alinhamento com esse propósito, com essa minha aspiração. Então, eu costumo dizer que até para qualquer programa de desenvolvimento, seja de liderança, seja para os jovens, é muito importante, primeiro, fundamentar, trazer algo de autoconhecimento, né? Porque ele é o básico, né? Ele que vai te dar um primeiro step para você se conhecer e procurar saber realmente o que você quer para a tua vida, né? Então, aqui eu gosto de mostrar esse iceberg, porque assim, no nível consciente, o que eu sei e o que eu sei que não sei. Mas por baixo disso, gente, tem muitas crenças, tem outros filtros acumulados pelas experiências da nossa vida. Então, isso daí precisa ser estimulado, a gente precisa dar esse mergulho aí, né, para poder fazer essas escolhas de forma consciente, né, de que caminho de carreira, para onde eu vou seguir, né? Então, por baixo do nosso comportamento, né, do como, existem sentimentos, pensamentos, atitudes, crenças limitantes, os valores, a base da minha família. Então, quando a gente trabalha autoconhecimento e a gente vai em busca, né, de identificar tudo que está por trás, por que essa carreira é importante para mim? Por que eu quero ser médico ou não quero ser médica? Por que a independência em alguns âmbitos da minha vida é tão importante? Então, isso é algo que eu costumo, e aí é a Patrícia falando, que eu acho muito importante incentivar, né, esse autoconhecimento quando a gente vai desenhar, principalmente esse leque de opções de trilha de carreira dentro de uma empresa, tá bom? Então, para também implantar a trilha de carreira dentro de empresa, é preciso levar algumas questões em consideração, né? Primeiro, que trilha de carreira é diferente de plano de carreira, né? Isso tem que estar alinhado às expectativas, não é aquilo que, eu vou chegar lá, eu levo, né? Chegou, levou. A trilha, ela é mais diversa, ela te traz possibilidades, mas não te traz garantia de que você vai ser promovida ou vai assumir aquele passo. Existe um mapa de cargos e salários bem definido na empresa? Quando tem um mapa de cargos e salários, contribui. Patrícia, mas você falou que trilha não necessariamente é questão da promoção. Não, não é. Mas quando a gente quer desenhar trilhas, que de fato as pessoas consigam se perceber, se movimentando dentro da organização, é muito importante que exista também uma clareza, né, de quais são os cargos, né, quais são os campos que existem dentro da empresa. Opa!